Boa tarde. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos a mais um encontro formativo do minicurso da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação e Avaliação Educacional. É um prazer estar com vocês em mais esse encontro formativo, que é o sexto, e cuja temática será dificuldades de aprendizagem e práticas de superação. Eu me chamo Silvia Lima, já estive com vocês em outros momentos e vou me apresentar aqui, né, me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, estou com roupa de frio, porque aqui em São Paulo está muito frio, das cores amarela e preta, uso óculos, tenho cabelo crespo e está preso no formato de puff. Feito a autodescrição, começo aqui justificando, a pedido da professora Maria Helena, a sua ausência como mediadora desse encontro formativo. É que desde o dia de ontem, a professora Maria Helena está participando de eventos, né, com temáticas importantes relacionadas à educação. E como eles já haviam sido agendados com muito tempo de antecedência, ela não conseguiu estar conosco aqui, mas no próximo encontro, novamente, podemos aproveitar aí da sua presença e de toda a sua sabedoria. Então, fica aqui um abraço e uns votos para que esses encontros estejam sendo bastante produtivos. Então, como eu indiquei, hoje é o sexto encontro de 10 encontros previstos para esse minicurso. E, para começarmos, eu gostaria de retomar aqui uma síntese do que foi trabalhado no encontro anterior. Só um minutinho, vou ampliar aqui. O encontro anterior foi realizado pela professora Cátia Smolli, e o tema foi o desenvolvimento da linguagem matemática. E ela teve a oportunidade de apresentar e dialogar conosco sobre alguns pontos principais. O primeiro deles foi por que as crianças devem aprender matemática. E apresentou aqui os motivos, né? Teve a oportunidade de apresentar os motivos pelos quais é importante que a criança aprenda matemática, que seja um trabalho que se inicie muito cedo. E dentro até o que ela fala do processo até mesmo de alfabetização e anterior a isso. Uma pergunta também que foi respondida ao longo do encontro é por que ela é menos ensinada? Então, aí veio questões sobre o porquê da matemática ser menos ensinada do que a língua materna. E trouxe aqui ressalvas, importantes considerações a respeito disso. Terceiro tema, né, o subtema trabalhado nesse encontro foi práticas promotoras de alfabetização matemática, ações que podem promover a alfabetização matemática. Então, vocês mesmo indicaram, né, que as contribuições que a professora foi trazendo ao longo do encontro foram muito produtivas. Um quarto subtema foram consequências da não alfabetização matemática. O quanto não realizar essa alfabetização compromete esse desenvolvimento, o aprendizado dessa criança. E o quanto, se tivesse sido pensado, estruturado esse processo de alfabetização, o quanto contribuiria até mesmo para o ensino da língua materna. E o quinto subtema é o sentido da alfabetização matemática, o que significa estar alfabetizado em matemática. Então, essa é uma síntese dos principais pontos que foram discutidos pela professora ao longo do sexto encontro. Ela no encontro, ela indicou que o slide que ela apresentou poderia ser compartilhado, e nós fizemos isso conforme havíamos prometido no grupo do Zap, que foi criado aí para uma interação entre nós, para esclarecimento de dúvidas, compartilhamento de materiais. Então, quem quiser, que ainda não teve acesso, é só correr lá no grupo, né? E que, se for necessário, nós novamente compartilhamos esse material com vocês, tá bom? Podemos avançar? O que é importante, gente? Hoje é o sexto encontro, ou seja, passamos da metade
do minicurso. E nós gostaríamos de compartilhar resultados parciais com vocês desses encontros e dizemos da nossa satisfação, da nossa alegria em ver o quanto vocês avaliam que esses encontros estão sendo produtivos, estão contribuindo com a prática de vocês, gestores, coordenadores e professores. E o que nos indica que a avaliação de vocês é positiva? Vocês são convidados, ao término de cada encontro formativo, de realizarem uma avaliação dos encontros. E um dos pontos solicitado para essa avaliação é que vocês indiquem o índice de satisfação, né, que é chamado de NPS, que é uma métrica aí de satisfação de um cliente, ou no caso do curso. E vocês estão trazendo aqui excelentes resultados, né? Para a primeira formação, vocês indicaram um NPS de satisfação de 90, para a segunda de 91, para a terceira de 69 e para a quarta formação de 91. E o que isso significa? Se nós olharmos, colocamos bem pequenininho, talvez vocês não vão conseguir enxergar, um índice de satisfação excelente é de 76 a 100. E bom, né, ou de qualidade, a partir de, até para mim, tá, 62. Então, vejam que vocês estão avaliando como excelente a maioria dos encontros formativos. E assim nós desejamos que siga. Então, por isso, é fundamental sempre vocês realizarem essa avaliação, trazerem as indicações de vocês, para que nós possamos melhorar a cada encontro, tá bom? Fica aí o convite, o nosso agradecimento e o parabéns a vocês que têm participado de forma tão ativa e tão parceira desses encontros. E dando sequência aqui, e já vou me organizar aqui para passar o bastão para a próxima palestrante, para a próxima formadora, que eu vou tomar a liberdade de chamar de professora Olga, porque ela é professora também, é formadora de educadores. A professora Olga, ela é psicóloga formada pela PUC de São Paulo e psicanalista. Ela é especialista em tratamento e escolarização de crianças com distúrbios globais do desenvolvimento pela pré-escola terapêutica Lugar de Vida, da IPUSP. Também em aperfeiçoamento e atendimento individual na estrutura familiar, também IPUSP. E em psicanálise, infância e educação pela LEPSI, da FEUSP. É especialista em relações interpessoais na escola e construção de autonomia moral. Já trabalhou muitos anos em escolas com crianças e adolescentes e hoje é assessora e formadora de educadores e atende também em consultório particular. Feita essa breve apresentação, que ela terá a oportunidade também de se apresentar, complementar aqui a apresentação que nós realizamos, eu passo a palavra e convido aí a professora Olga para estar conosco. Professora Olga, é um prazer tê-la conosco, é um prazer contar com todo o seu conhecimento, da sua sabedoria, e como pesquisadora dessa temática tão importante que é a dificuldade de aprendizagem. Então, é muito bom, né, tê-la conosco, complementando aí temas tão relevantes quando a gente pensa no processo de alfabetização, numa fase tão crucial da vida de várias crianças. Então, seja muito bem-vinda e eu passo a palavra para ti. Muito obrigada, Silvia, né, pela apresentação generosa. Gostaria muito de agradecer ao Instituto Ayrton Senna, à cátedra, pelo convite para estar com vocês aqui hoje, falando, né, de duas questões aí que são muito importantes, né, que são muito relevantes, que são a alfabetização, né, e como é que a gente consegue, por meio da nossa prática, superar as dificuldades de aprendizagem que podem surgir aí dentro desse processo, né? Então, vou começar aqui fazendo a apresentação dos slides, né? Deixa eu ver se eles estão de acordo, isso. Então, vamos lá. Eu vou contar para vocês um pouquinho do índice, né, que eu pensei aqui para esse momento,
que a gente vai começar olhando um pouquinho formas de entender as dificuldades de aprendizagem, para depois passar para uma educação inclusiva e uma escola inclusiva. Como um terceiro ponto, né, nos debruçarmos um pouco sobre o desenho universal para a aprendizagem. Um quarto item aí, um pouco trazendo mais para a prática, né, seriam justamente as práticas inclusivas e a remoção de barreiras para a superação das dificuldades. E a gente vai ter no final um tempinho para que a gente possa interagir melhor e que vocês possam fazer as perguntas daquilo que não foi ficando claro durante a apresentação ou dúvidas que foram surgindo aí nesse período. Mas antes de tudo isso, né, eu primeiro preciso fazer minha audiodescrição, né? Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, grisalhos, eu uso óculos, um óculos preto, de grau, estou com fones de ouvido, uma blusa rosa, por daqui blusa de frio, porque em São Paulo tá frio hoje, eu falo daqui de São Paulo. Ao meu fundo tem uma porta e uma parede branca com um quadro de uma paisagem. Na lateral, uma estante com livros, né, e plantinhas no chão. Então, feito essa audiodescrição, vou começar a trabalhar um pouco com vocês aí alguns conceitos, né? Vou começar pelas coisas mais básicas, né? Porque muitas vezes a gente vai se esquecendo, né? Elas já estão tão internalizadas, elas já estão tão assimiladas por nós, que a gente acaba se esquecendo de pensar um pouco nesses conceitos. Então, quando a gente vai falar de aprendizagem, a gente vai falar de um processo, né? Então, a aprendizagem ela sempre ocorre por meio de um processo onde vão sendo incorporados novos elementos dentro de uma estrutura que é cognitiva, né? O que é importante a gente pensar? Que a aprendizagem, ela se dá na interação com o social, né? Bom, então, se a gente for pensar em dificuldade, né, a gente vai falar de algo, né, que vai tornar essa aprendizagem difícil, que vai tornar esse processo algo da ordem do penoso, do custoso, né? E elas podem ser de múltiplas formas. Elas podem ser de ordem socioeconômica, podem ser de ordem emocional, podem ser orgânicas, circunstanciais ou de longo prazo. Então, a gente tem dificuldades que são pontuais dentro de um processo de aprendizagem, né? Elas podem ser prontamente superadas, elas podem ser ultrapassadas prontamente. Outras, por exemplo, elas podem ser de longo prazo e portanto, elas vão marcar essa aprendizagem por um grande período, né? Mas, de novo, a gente tem aqui como um ponto bastante importante que a gente pensa a dificuldade na relação, né, com o ambiente. E superação vai nos remeter a esse conceito, né, de uma mudança, né, uma transformação de algo que está ali dado. E para que essa superação ela possa ocorrer, a gente precisa pensar em quais são as circunstâncias importantes, né, o que é absolutamente necessário para que, a partir de uma dificuldade surgida num processo de aprendizagem, uma superação dessa dificuldade possa ocorrer. Bom, a gente vai falar aqui muito rapidamente, né? Mas é importante que a gente pense em que existem diferentes formas de entender dificuldades de aprendizagem. A mais clássica, né, a que perdurou durante muitos anos na educação,
foi compreender que as dificuldades de aprendizagem, elas estavam sempre relacionadas ao indivíduo, né? Aquele aluninho, né, que no processo de aquisição de de um determinado conceito ou de um determinado conteúdo, demonstra, né, uma incapacidade, né, de absorver aquele conteúdo. Bom, essa foi uma compreensão que perdurou durante muitos anos dentro da educação. O que essa compreensão acabou fazendo com que toda a responsabilidade, né, sobre essa dificuldade que aparecia dentro do processo de aprendizagem, ela fosse vista como responsabilidade única e exclusivamente do aluno, né? Então, nós tínhamos dentro da educação as escolas, né, que eram feitas e organizadas de uma única forma, com uma estrutura bastante rígida, né, e cabia ao aluno se adaptar a esta escola, a esta forma de ensinar, a essa metodologia. Quando isso não acontecia, a dificuldade deste processo, né, de aprendizagem acabava sendo vista como uma dificuldade portada por este aluno. Ou seja, algo neste aluno precisava ser modificado para que então ele pudesse aprender. Porém, com a democratização do espaço escolar, né, e com todas as mudanças sociais que fomos vivendo nos últimos anos, houve uma mudança de paradigma. Quando a escola passa a ser um espaço de direito, né, para todos os cidadãos, ela garante, ela começa a garantir, portanto, a entrada de todos dentro do espaço escolar, né? E, portanto, ela precisa garantir que essa aprendizagem ela seja para todos também, ela ocorra para todos, né? Essa é uma escola, então, atual, que vai compreender o seu papel social e ela vai valorizar a diversidade como uma forma de desenvolvimento para todos. Diferente da escola anterior, né, que já era pensada em uma escola para poucas pessoas, né? Uma escola que tinha um modelo, né, que atendia a determinados públicos. Bom, então, se a gente, pensando, né, sobre o que é aprendizagem, sobre o que é dificuldade e sobre o que é superação, a gente sempre pensa que isso está e ocorre em relação ao ambiente, né? A gente passa a trabalhar com o conceito de dificuldade de aprendizagem como aquelas que possuem causas múltiplas e complexas, né? Portanto, elas não são tributáveis exclusivamente aos alunos, né? Portanto, a gente não espera que sejam eles os únicos responsáveis a superarem essas dificuldades. Pelo contrário, né? A gente vai trabalhar com um conceito de escola que entende que a aprendizagem ela se dá em interação e pressupõe que todos podem aprender. Bom, se todos podem aprender, por que alguns têm muitas dificuldades num determinado momento? Por que para alguns é muito mais difícil em determinadas circunstâncias e para outros não? A gente começa, então, a trabalhar com um outro conceito que vai ser muito importante para a gente hoje, né, na nossa reflexão, que é o conceito de barreiras, né, de aprendizagem. Então, a gente vai pensar que, a partir do momento em que uma criança ingressa na escola,
né, ela pode encontrar barreiras, né, que vão dificultar o seu acesso aos conteúdos e, portanto, à aprendizagem. E, dessa forma, né, a gente consegue abarcar e valorizar uma diversidade que está presente dentro da escola atual. E a gente consegue entender também, a partir desse conceito, que cada aluno tem um potencial para aprender e que ele pode desenvolver o seu potencial, desde que o ambiente também ofereça para ele as condições necessárias. Trouxe aqui um recorte, né, bem fresquinho, né, do CONAI, agora aqui em 2024, que vai falar que apoiar e fomentar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas, migrantes, pessoas surdas, surdo-cegas, com deficiência, transtorno do espectro autista, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Ou seja, quando a gente está falando aqui de alfabetização, a gente está falando, né, de alfabetizar todas essas pessoas. A gente está falando de alfabetizar todas essas crianças. A gente está falando, portanto, do acesso, né, a esse conhecimento que é para todo mundo, né? E, portanto, é um conhecimento que é muito fundamental para a vida de qualquer cidadão. Ele é aquele conhecimento indispensável para que você tenha uma vida com direitos plenos, né, de cidadão. E aqui, né, a gente está falando de uma educação e de uma escola, portanto, que são inclusivas. Se a gente for pensar nesse conceito, né, de inclusão, ele é um conceito bastante recente, né, na história. Como movimento, ele começa, tem início por volta de 1985, em países, né, com condições socioeconômicas mais favoráveis, né, e depois ele passa, então, na década de 90, a fazer parte aí do repertório dos países em desenvolvimento. Mas é no século XXI que ele vai ganhar força, né? E acho que uma observação importante para que a gente aqui possa deixar claro, né, o que é que a gente está falando quando fala de inclusão, a gente está falando de todas as pessoas, né? Quando a gente pensa nesse conceito de inclusão, a gente pensa no direito de todos a uma educação de qualidade. Público-alvo da educação especial são as pessoas, né, que têm deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TEA, né, espectro autista e altas habilidades ou superdotação. O público-alvo da educação especial, ele faz parte da educação inclusiva, mas a educação inclusiva é uma educação que é pensada para todos os públicos, né? E é por isso que a gente está falando aqui dela, porque a gente está falando da alfabetização de todos. Um marco bastante importante, a gente tem uma história aí muito interessante, né, de conquistas e direitos em relação à inclusão, mas que eu abreviei, porque ficaria muito extenso e a gente não poderia trabalhar outros aspectos que acho que são mais relevantes. Mas a gente tem um marco aqui bastante importante, que a gente tem aqui a declaração de Incheon. Gente, acho que eu estou vendo aqui que
Os slides estão talvez muito pequenos. Tá, mas o pessoal aqui vai ajudar nessa. Talvez isso tenha ajudado já? Ficou mais claro para todo mundo? Bom, então a gente tem aqui, né, nessa declaração de Incheon, foi pensado, né, uma agenda que até 2030, né, ela pudesse oferecer uma educação de qualidade e inclusiva, equitativa e que promovesse oportunidades de aprendizagem para todos, todas as pessoas, e que essa aprendizagem permanecesse pelo restante da vida. Né? Essa declaração de Incheon foi assinada por mais de 100 países e foi assinada pelo Brasil também. É importante a gente pensar, né, que ela foi pensada como uma possibilidade de, até 2030, superar dificuldades, né, na inclusão de todas as pessoas, para que pudesse ocorrer essa educação de qualidade. Me perdi aqui um minutinho, vamos lá. Bom, o que a gente tem no Brasil? A gente tem uma série de leis sucessivas, né, que vão trazendo os aspectos da inclusão, né, para a pauta da educação e para dentro das escolas. Mas, além disso, o que é importante entender é que de uma escola, né, no Brasil, que não tinha espaço, né, para aqueles que apresentavam qualquer tipo de dificuldade, né, porque eles até podiam entrar na escola, mas eles não permaneciam, nós passamos para uma escola, para uma declaração agora, né, do CONAI, que agora é em 2024, que estabelece objetivos de 2024 para 2034, né? Eu recortei 2 eixos, né, que acho importantes aqui para o nosso pensamento. O primeiro é a garantia de direito de todas as pessoas a uma educação de qualidade, com acesso, permanência e conclusão em todos os níveis, etapas e modalidades, nos diferentes contextos e nos diferentes territórios. Como eixo 3, a gente tem uma educação, direitos humanos, equidade, inclusão e diversidade. Justiça social na garantia de direitos à educação para todas as pessoas e combate a diferentes e novas formas de desigualdade, discriminação e violência. Então, a gente entende aqui, né, que esses objetivos diretamente ligados aqui à educação, pensados para 2024 e até 2034, ou seja, 10 anos, como uma forma, né, de garantir que todos tenham direito a uma aprendizagem, né, de qualidade, como forma de superação de uma desigualdade social. Bom, então vamos ver um pouquinho melhor, mais detalhadamente aqui, o que é uma educação inclusiva. Uma educação inclusiva, ela vai oferecer, portanto, oportunidade, né, para todos, e ela valoriza as diferenças, né? Não é uma escola, nem uma educação que vai pensar na homogeneidade, muito pelo contrário. A heterogeneidade, ela não só é bem aceita, como ela é valorizada, né? Porque se entende
que é possível, né, que todos aprendam e que é possível aprender a partir da experiência dos outros também. Né? Portanto, a educação inclusiva ela vai propiciar o acesso de todos a essa educação, mais do que o acesso à participação e ao desenvolvimento e à aprendizagem. Quando a gente estava lá pensando, né, em dificuldades de aprendizagem, logo no começo dessa apresentação, a gente estava pensando que dificuldade de aprendizagem, né, ou qualquer tipo de deficiência, ela sempre precisa ser pensada a partir de um conceito de que ela é sempre relacional. É sempre este sujeito, num determinado ambiente, numa determinada situação, onde essa dificuldade ou essa deficiência, ela surge, né? Essa é a definição contemporânea. Portanto, a gente vai pensar que é necessário, né, dentro da inclusão, abarcar toda a diversidade étnica, social, cultural, intelectual, física, sensorial e de gênero, entre outras, de todos os seres humanos. Né? Para que isso aconteça, é necessário que ocorra, né, uma transformação da cultura, uma transformação das práticas e das políticas, né, vigentes na escola e nos sistemas de ensino. E é necessário também que não só a entrada de um público heterogêneo seja garantido, mas que a permanência, né, desse público também seja garantida e o acesso, principalmente à aprendizagem, possa acontecer. Bom, então a gente vai pensar aqui de que formas isso, né, podem acontecer. É importante a gente pensar que uma educação inclusiva ela parte de alguns princípios, né? Sem eles, é difícil pensar que ela pode ser de fato inclusiva, né? A gente parte de um pressuposto básico, que todos podem aprender, todos têm potencial para aprender, né? Podem existir dificuldades, né, que impeçam naquele momento uma determinada aprendizagem, mas em potencial todos podem aprender. É direito de todos os cidadãos uma educação de qualidade. E o convívio, né, com o diferente, né, com a diferença, como estrutural, como estruturante nas relações humanas, ela é fundamental para todos, né, essa convivência. E é de responsabilidade de todos, né, e de todas. Então, não há uma responsabilidade de um setor, de uma pessoa, e a gente vai pensar isso aqui mais detidamente um pouquinho para frente, quando a gente estiver falando aqui das práticas dentro da escola. E uma outra questão que é bastante importante para a gente pensar na inclusão é que qualquer aprendizagem ela é sempre singular. Bom, a partir dos princípios, a gente pode pensar que todo o foco de uma educação inclusiva, né, ele está na aprendizagem. E todas as ações, elas vão ser tomadas com base nela. A gente vai pensar também que o trabalho, né, ele é sempre um trabalho em equipe, né? Lembram lá que a gente estava pensando que um dos princípios é que a educação inclusiva ela é responsabilidade de todos? Então, o trabalho, né, é sempre em equipe e pressupõe uma documentação, né, que vai ser revisitada, né, no sentido de compreender quais foram os avanços possíveis e áreas onde ainda é necessário avançar. Nesse sentido, portanto, né, a gente tem o estabelecimento daquilo
que necessita, que é necessário, né, como permanente e o que é transitório, porque a gente tem essas duas possibilidades, né, de barreiras aí para a aprendizagem. Barreiras que são transitórias, que são momentâneas, e outras que são permanentes. E para que se efetive, de fato, né, a educação, é necessário que se estabeleçam prazos, né, prazos para a superação dessas barreiras. Né? Então, vejam, a gente precisa aqui de uma monitorização e a gente precisa de um acompanhamento constante de todas as medidas, né, que são implantadas para que a gente entenda se essa inclusão ela está ocorrendo de maneira satisfatória ou não. Bom, e aí como que se organiza então uma escola inclusiva, né, na prática, né? É uma escola que ela está sempre em mudança, é uma escola que nunca está terminada, é uma escola que vai se modificando na medida em que o seu público vai se alterando, porque ela precisa garantir o acesso, né, de todos à aprendizagem. Então, é uma escola que está muito atenta ao público que atende. É uma escola, né, onde esse processo de mudança e melhoria é pensado para todos. E o projeto político-pedagógico, portanto, ele precisa refletir todo esse processo de transformação para uma prática pedagógica inclusiva. E desde o projeto político-pedagógico até os planos de trabalho, né, precisam refletir a transformação dessas experiências que não são inclusivas em experiências inclusivas. Bom, como é que a gente pode pensar, então, em práticas inclusivas para a remoção de barreiras e para a superação de dificuldades, né? Acho que aqui vocês estão vendo a foto de um brinquedo inclusivo, né? É um brinquedo que é um balanço, que ao lado de uma cadeira, ele possibilita, né, que uma criança possa brincar sentada, mas uma outra criança ao lado possa brincar. Uma criança que use cadeira de rodas, por exemplo, né? E quando a gente olha para balanços mais tradicionais, né, a gente não vê esse tipo de equipamento, né? Portanto, a gente está impedindo o acesso, né, dessa criança a, a um equipamento, né, a uma brincadeira, ao brincar com um colega, no momento de recreio, por exemplo, numa praça, né, enfim. Então aqui a gente tem um exemplo aqui muito prático, né, do que pode ser uma barreira, né, e uma superação de uma barreira na inclusão de uma criança com deficiência. Bom, estou falando aqui de barreiras, né? Vamos olhar então o que são elas, como elas são definidas, né? Barreiras são qualquer tipo de entrave, né, de atitude ou de comportamento. Então, aqui já é importante que a gente faça uma parada, né, porque muitas vezes a gente pensa nos obstáculos, e nos obstáculos que são físicos, mas existem obstáculos atitudinais e comportamentais que limitam e também impedem a participação social, né, das pessoas, bem como a oportunidade, né, que elas têm de exercitar os seus direitos, né, que tenham garantidos a sua liberdade de movimento, de expressão, de comunicação, de acesso à informação e de circulação, né, com segurança, né, entre todos os outros direitos.
Bom, como é que a gente pode então pensar que essas barreiras podem ser? A gente tem vários tipos de barreiras, né? As barreiras arquitetônicas, nós temos barreiras, por exemplo, né, arquitetônicas, a gente tem muitos lugares, né, muitos espaços onde o acesso a pessoas, né, que têm, quer sejam momentaneamente ou permanentemente, alguma dificuldade de locomoção. E isso é necessário que a gente pense se existe dentro das nossas escolas também. Né? As nossas escolas são lugares pensados arquitetonicamente de forma a promover que todos possam usufruir desses diferentes espaços que ela oferece? Né? Acho que é uma pergunta importante. Nós temos barreiras comunicacionais, né? É bastante importante ressaltar isso. Se a comunicação ela se dá de uma única e exclusiva maneira, ela já é uma barreira por si só para a participação de todos, né? Se aqui nessa aula nós não tivéssemos, né, a Elis como intérprete, teríamos uma dificuldade de acesso de pessoas, né, dentro do nosso curso. Esse já seria um impeditivo, né, estrutural aqui. Essas barreiras elas podem ser metodológicas, a gente vai se debruçar um pouquinho mais para frente aqui, né, no decorrer da aula, sobre essa questão. Elas podem ser atitudinais, né? Como é que eu penso? Né? Qual é a ideia que eu tenho a respeito do que é esse aprendizado do aluno, né? E ela pode ser instrumental. De que forma, então, que eu apresento os conteúdos, né, para os meus alunos? E aqui é importante fazer uma ressalva, porque a gente já está entrando mais especificamente dentro, né, daquilo que pode ser o planejamento, né, que podem ser as atividades. Quando a gente vai falar desses conceitos de inclusão e de barreiras, a gente está falando para os alunos que estão na alfabetização no momento em que é pensado como esperado para que ela ocorra, mas a gente pode falar de outros momentos, né, em que a alfabetização vai acontecer, por conta de uma não possibilidade de ter sido efetuada no momento pensado, né, por uma questão de pouco acesso à escola, dificuldade de acesso a esse conhecimento. Então, a gente está falando aqui de alunos que podem estar tanto nas classes de alfabetização, como de alunos que podem estar em outras turmas, mas ainda em processo de alfabetização. Né? Só relembrando, as barreiras elas podem ser únicas ou múltiplas. Né? A gente pode ter uma questão, por exemplo, que é arquitetônica e comunicacional, ou seja, tem um espaço que ele não acolhe todos os públicos e com uma comunicação deficiente para a locomoção desse público dentro desse espaço também, né? Elas podem ser temporárias ou permanentes e elas podem se dar tanto nos espaços físicos quanto nos espaços virtuais. Bom, vamos colocar aqui alguns exemplos de acessibilidade. Né? Quando a gente pensa em acessibilidade arquitetônica, por exemplo, como eu dizia anteriormente, a gente vai pensar numa flexibilidade de uso. Né? A gente precisa de uma sinalização em braille nesse espaço para que as pessoas possam se locomover, rampas e elevadores de acesso, possibilidade clara e intuitiva de locomoção, que a pessoa possa, dentro do espaço, né, se locomover com tranquilidade e com facilidade.
Uma acessibilidade comunicacional, ela vai fazer uso de diversas e diferentes linguagens. Por exemplo, intérprete de Libras, tradutor para Braille, audiodescrição, pranchas de comunicação não verbal, né? Isso é extremamente importante, e o uso de diferentes tecnologias. Dentro de uma acessibilidade metodológica, os materiais serão sempre diferenciados, né? Ou seja, a proposta é da utilização de diferentes materiais e não na aposta de um único material. E aí a gente tem uma questão bastante importante, que as atividades, elas sempre serão baseadas, as atividades sempre serão baseadas no desenho universal para aprendizagem. A gente vai se deter nesse conceito também aqui hoje, né? A gente vai ter uma adequação de material, uma adequação de avaliação, múltiplas possibilidades de realização, quando a gente pensa numa tarefa que tem várias possibilidades, né, de execução e níveis diferentes de execução, e uso diferentes linguagens. Bom, atitudinal. Aí vem uma parte que, assim, é necessário que a gente precise e incentive, né, e dê feedback discricional para o aluno, né, que nos comportamentos, né, que a gente faça dos comportamentos de partilha e cooperação uma prática para todos os alunos dentro da sala, assim como desenvolver argumentação, trabalhar com diferentes pontos de vista, com os comportamentos assertivos e o desenvolvimento socioemocional. E quando a gente vai falar de instrumentos, aí a gente tem também uma infinidade de suportes, né, que podem ser necessários, como, por exemplo, teclado com letras aumentadas, suporte para livros, lupas, programas específicos, né, tesoura para canhotos, tecnologia assistiva. E a gente tem progredido muito, né, nessa questão das tecnologias assistivas. Bom, como eu disse para vocês, a gente vai se debruçar um pouquinho mais agora a respeito do desenho universal para aprendizagem, né? Esse é um conceito, né, que teve origem no desenho universal, né, que foi pensado a partir da arquitetura, né? Foi um conceito lançado, o conceito de desenho universal, a partir da arquitetura, pensando, né, a partir da constatação que tanto produtos, quanto espaços, quanto meios de comunicação, tecnologias e serviços, eles não eram concebidos de modo a garantir a sua utilização por todas as pessoas de uma maneira segura e autônoma, né? A partir, então, do desenho universal pensado para a arquitetura, foi-se pensado um desenho universal para a aprendizagem, que é, ao mesmo tempo, uma abordagem educacional e uma ferramenta, porque ele vai orientar os processos didático-pedagógicos, oportunizando para todos o acesso, né, aos conteúdos e conceitos, experiências, né, de tal forma com que as competências e habilidades elas sejam desenvolvidas sem a necessidade de adaptações. Quando a gente fala sem a necessidade de adaptações, estamos falando aqui que a gente não precisa fazer uma atividade modificada de acordo, né, com aquela dificuldade específica que aquele aluno está enfrentando, mas que, por meio, né, dessa multiplicidade de possibilidades de acesso à atividade, né, desde a sua apresentação, o seu desenvolvimento e a sua avaliação, esta mesma atividade, ela possa, né, servir para diferentes e variados sujeitos.
Quais são as diretrizes, então, né, educacionais aqui? Né? A gente tem múltiplas formas, né, de implicação, engajamento e envolvimento, que é o porquê, né, que eu vou aprender. Então, a partir desse momento, se a gente for pensar aqui mais especificamente na alfabetização, né, por que eu vou me alfabetizar? Qual é o acesso que eu tenho, né, a partir para o social a partir da alfabetização? Múltiplas formas de implicação, então, é o momento que o professor problematiza, né, o conhecimento e traz para a sala de aula, a partir dessa problematização, de forma a que seus alunos, né, eles se engajem nesse problema, nesta questão a ser resolvida, né? A gente vai ter, portanto, múltiplas formas de representação do conhecimento e da informação, e múltiplas possibilidades de acesso e expressão. Bom, quando a gente vai falar, então, de medidas universais para aprendizagem, a gente está falando mais especificamente de uma diferenciação pedagógica. E a gente está falando também de acomodações curriculares. Essas acomodações curriculares, elas possibilitam, né, que o educador, diante do seu grupo, ele possa diversificar estratégias e métodos, né, utilizando-se de diferentes avaliações no sentido de remoção de barreiras. A gente está falando também de enriquecimento curricular. A gente sabe que, por exemplo, no processo de alfabetização, toda a turma não está no mesmo momento, né? Cada um está ali num diferente momento desse processo. Bom, alguns precisam de um enriquecimento curricular, e alguns precisam de um algo a mais para continuar o seu desenvolvimento. Outros precisam de algumas paradas, né? Precisam de mais estímulo num determinado momento, numa determinada etapa. É importante que a gente pense também que para as medidas universais da aprendizagem, né, que a gente desenvolva, junto com os nossos alunos, comportamento pró-social e a formação e a intervenção em pequenos grupos. Bom, o que seriam aí, né, esses comportamentos pró-social? A gente precisa, né, incentivar que nossos alunos se comuniquem de formas diferentes, que eles trabalhem em pares, trabalhem em duplas, trabalhem em grupos, né, que eles questionem. As acomodações curriculares, elas vão permitir um acesso, então, de todos para o currículo. Por quê? Né? Porque a gente vai mexer com o ambiente. Né? Mexemos com o ambiente de que forma? Né? Com a modificação e utilização dos espaços, com a introdução de tecnologia assistiva, né? Na formação de pares, na formação de duplas de ajuda. A gente vai fazer a acomodação curricular na medida em que, organizativamente, a gente trabalha com a gestão de tempo, com as formas de estudar, com a resolução de conflitos e com as diversas competências de comunicação. Motivacionais, quando a gente trabalha com a cooperação, o aconselhamento, a experiência de tarefas nas quais os alunos têm êxito, né? Diferentes em sua apresentação, quando a gente traz o conteúdo, traz a atividade de diferentes formas ou maneiras. Por exemplo, né, uma atividade ela pode ser trazida no papel, né, mas ela pode ser trazida no computador também, né, ela pode ser proposta num primeiro momento para ser feita em duplas, para depois passar para o individual ou vice-versa, né? E na avaliação, a gente também
vai fazer ajustes nessa avaliação, né? E aqui a gente pode estar falando tanto de uma avaliação mais formal, se a gente está falando de grupos onde essa alfabetização ocorre fora né, da idade esperada, ou desse processo ainda, né, diferente, mas de acordo com o olhar e com o acompanhamento e avaliação do docente quando ela acontece nas classes iniciais. Bom, como é que a gente vai ter aqui exemplos de acomodação? Né? A gente tem alguns exemplos de acomodações, por exemplo, ambientais, aqui eu já falei de alguns, né? Mas vou dizer, por exemplo, de exemplos da vida real, né, que podem fazer parte aí dessas acomodações, disposição da sala, do mobiliário, da utilização de outros espaços. Organizacionais, por exemplo, quando eu me utilizo de rótulos, códigos, passos a seguir, lembretes para que os alunos, né, pistas para que os alunos possam seguir na elaboração de uma outra tarefa. Aqueles que são motivacionais, né, que são os links entre a tarefa e a experiência do aluno, que é absolutamente importante, a diversidade de materiais, o uso de rotinas e cooperação, né, trabalhar com o colega de estudo, reconhecer o esforço do aluno, e das diferentes formas de apresentação de um conteúdo, de uma tarefa, né, visual, oral, verificar sempre e frequentemente qual foi a compreensão do meu grupo e de todos, né, do meu grupo sobre aquilo que foi proposto, uso de músicas, de rimas, e na avaliação também, né, a gente aí vai fazer diferentes utilizações dessa avaliação e propor essa avaliação de diferentes formas. Seguindo, a gente tem aqui a utilização de medidas seletivas, né, que já não são, que elas fazem parte, né, das medidas universais, mas elas são um tópico um pouquinho mais específico, porque elas são utilizadas em situação de risco, né? Por que utilizadas em situação de risco? Se as medidas universais, ali a gente está pensando para todos os alunos, né? Quando a gente vai falar dessas medidas seletivas, a gente vai ter um olhar bastante atento para aqueles alunos que naquele momento, dentro do processo, eles estão apresentando um pouco mais de dificuldade, né? Então, a gente vai fazer percursos curriculares que são diferenciados no tempo, no modo e nos materiais, mas que não são adaptações significativas, ou seja, elas não vão mexer com os objetivos do currículo, né? A gente oferece apoio pedagógico dentro das medidas seletivas também, né? Que podem ser de diferentes formas, individuais, em grupo, por meio de outras atividades que retomam os conteúdos, né? Um apoio pedagógico pode ser também um apoio pedagógico que avance no conteúdo para aqueles que necessitam de um conteúdo a mais, né? Necessitam de um estímulo maior aí para sua aprendizagem, né? A gente está falando de antecipação ou reforço, portanto, de aprendizagens. Então, tanto eu posso antecipar aprendizagens para aqueles cuja a aprendizagem que está sendo proposta, né, para o grupo como um todo, ele vai fazer, mas ele também tem atividades que avançam um pouco mais no conhecimento, e para os outros, né, e para um outro grupinho também, um reforço das aprendizagens. É importante pensar que
A intervenção em grupos heterogêneos aqui é bastante importante também, né, porque a gente entende que uma criança aprende com a outra e que todos podem aprender e todos aprendem com os outros também. E a gente vai ter a elaboração de um acompanhamento específico, né, de acordo com essas dificuldades que podem ser, portanto, momentâneas. É importante ressaltar, portanto, que as adaptações curriculares, né, elas não são significativas. E a gente se concentrou aqui, nessa aula, em falar sobre medidas que são universais, né? A gente se concentrou em falar naquilo que é possível, né, fazer, tanto dentro do espaço escolar como um todo, quanto dentro da sala de aula, né, para que todos aprendam, né? E é importante entender que na medida em que eu trago diferentes recursos, né, para a aprendizagem, esses diferentes recursos, eles potencializam a aprendizagem de todos, né? Eles não se prestam apenas para aqueles que estão apresentando momentaneamente ou permanentemente alguma questão mais específica em relação à aprendizagem daqueles conteúdos naquele momento. Mas eles incrementam e eles oferecem possibilidades para todos, né? E são adaptações que podem ser feitas, né, nos objetivos e nos conteúdos a partir do planejamento, né, do próprio professor que conhece o seu agrupamento, que conhece o seu grupo, que conhece os seus alunos. Então, ele também pode, nesse momento do planejamento, garantir, né, que essas adaptações não significativas sejam feitas de forma a contemplar a possibilidade de aprendizagem para todo mundo, na superação de barreiras. Bom, aqui a gente tem algumas referências, né? Acho que é interessante depois, se vocês puderem acompanhar os documentos aqui, né, que são documentos importantes, que garantem, né, a questão da inclusão, da equidade na educação, e que vocês possam também ler, né, ter acesso ao CONAE 2024, que estabelece aí os objetivos para a educação, né, no Brasil para os próximos 10 anos. Acho que agora a gente tem aí um espaço, né, para dúvidas, para as questões que possam surgir a respeito dessa fala. Olga, foi muito bom te ouvir ao longo desse encontro formativo, por uma temática tão importante. Grata aí pelas suas contribuições, pela generosidade em compartilhar conosco tantas pesquisas, tantos ensinamentos. Gostei muito de todo o processo e a narrativa que você construiu, de começar trazendo os conceitos, né? Porque ao definirmos conceitos, fala muito de qual o conceito vai nortear a prática que nós vamos realizar, né? Ele é balizador. E você traz conceitos muito importantes, que um deles é a questão de uma educação inclusiva, e que ela vai além, né, como você destacou, das dificuldades de aprendizagem. Uma educação inclusiva, ela considera diferentes tipos de deficiência, diferentes dificuldades de aprendizagem, mas também o acolhimento a diferentes povos, diferentes raças, diferentes gêneros, e compete à escola, por ser um ambiente de socialização nas diferentes fases da educação básica, ter ciência disso e pensar práticas intencionais, né, como remover barreiras que possibilitam, sim, a realização de uma educação inclusiva.
Foi muito bom também você trazer esses marcos legais e agradecemos aí as referências disponibilizadas, porque também nos ajuda a entender melhor, né, como esses marcos legais podem contribuir com o desenho de políticas públicas e implementações com foco nesse sentido. Então, Silvia, queria fazer uma observação sobre essa sua fala, que eu acho muito, muito interessante. Sim, eu acho que quando a gente vai pensar, né, quando vocês, né, me falaram, né, me fizeram convites de falar sobre dificuldades de aprendizagem, puxa, a gente tem tantas, podem existir tantas dificuldades quanto sujeitos, né, dentro de um processo de alfabetização. E aí, acho que o que é importante é a gente fazer essa inversão. Né? A gente não vai olhar para aquilo que falta, mas a gente vai olhar para a competência, a gente vai olhar para aquilo que pode. Então, a gente parte do pressuposto que todos podem aprender, né? E que então, função da escola a remoção de barreiras para que essas crianças, né, esses adultos, esses adolescentes, público do EJA, né? Outro dia eu vi que das aulas anteriores tinha uma pergunta sobre, puxa, como é que faz com o pessoal do EJA? Né? Então, a gente está pensando nesse público mais amplo, né, que tem direito a uma educação de qualidade e uma alfabetização. perfeito. Então, agora eu vou abrir espaço para perguntas, e já tem uma pergunta da Angelita. Eu vou compartilhar ela na tela, mas também. Vamos lá. Como motivar e envolver a todos da comunidade escolar, pensando aí em famílias, professores, gestores, para que a inclusão realmente se efetive? Puxa, Angelita, eu vou agradecer muito a sua pergunta, porque ela me dá a oportunidade, né, de ressaltar que a inclusão ela é responsabilidade de todos, né? Ela é responsabilidade de uma sociedade, a nossa sociedade ela precisa ser uma sociedade inclusiva e a nossa escola também precisa ser inclusiva. É muito importante que o professor, né, da alfabetização, ele não se sinta o único responsável, né, pelo sucesso do aluno. Esse sucesso do aluno vai se dar, assim, né, por conta da sua prática, né, e eu tenho uma admiração incrível pelos professores de alfabetização, por conta de todo o trabalho que eles fazem, mas é importante que essa discussão seja levada para todas as instâncias dentro do espaço escolar. Né? E dentro de todas as instâncias, a gente está falando aí dos gestores, a gente está falando das pessoas que trabalham e que não fazem parte, né, da equipe pedagógica, né? A gente está falando dos funcionários da escola, a gente está falando das famílias da escola, e a gente precisa pensar em informações um pouco mais amplas também, né, que abarquem todos esses públicos, né, e que possam trabalhar com esse conceito, né, de que a escola como um todo, ela é um espaço educativo, né, o espaço educativo não é apenas a sala de aula, né, então acho que é um desafio, né, mas muito, muito interessante, muito enriquecedor, pensar que a gente pode fazer formações, né, para esse público diverso, para esse público diferenciado, e trazer as famílias também para dentro das escolas, né, para fazer essa discussão, né, de o que é necessário, né, para que essa unidade escolar, por exemplo, ela seja inclusiva. A experiência que eu tenho é que é uma possibilidade e dá certo, né? Quando você traz e você convida para reflexão e as pessoas se veem também responsáveis, né? Porque só quero encerrar aqui essa minha fala a respeito dessa questão, né? Dizendo que não é única responsabilidade do AEE, né? Trabalhar com inclusão, acho que a gente ainda tem essa confusão, né, de pensar que inclusão é igual a educação, né, para pessoas que têm algum tipo de deficiência, e não é,
né? Então, a inclusão, ela diz respeito a todos, e acho que se a gente parte dessa premissa, a gente vai mudando um pouco a mentalidade aí da unidade escolar e de todo mundo que faz parte dela. Reforço aqui o agradecimento, Angelita, porque eu tinha, ao longo da sua fala, eu fui registrando algumas perguntas, e uma delas falava aí sobre a importância, né, desse trabalho em equipe, que você reforçasse, né, a importância do trabalho em equipe, considerando que aqui nós temos um time, né, de gestores e coordenadores pedagógicos, estando eles em secretarias, né, ou mesmo nas escolas. Então, grata aí pela pergunta, Angelita, e também pela sua resposta, Olga. Então, e Eu acho que a tenho... gente pode, Silvia, só ampliando, acho que assim, né, a gente tem aí, quando eu estava falando, né, de Incheon, e quando a gente está falando do CONAI, agora 2024, 2034, a gente já tem os indicativos, né, a gente tem toda a base que a gente precisa para fazer essa modificação dentro da escola. Então, é muito importante que tanto o pessoal das secretarias, né, dos educadores que estão nas secretarias, da coordenação pedagógica, da direção das unidades, que elas possam participar, né, porque são níveis de participação e de possibilidades diferentes, né? O professor na sala de aula, no seu planejamento com seus alunos, o coordenador no trabalho com seus professores, né? O diretor escolar trabalhando com os coordenadores e com a unidade escolar e a secretaria, enfim. Então, a gente tem aí, né, um crescente na responsabilidade, né, e na possibilidade de participação também, para a efetivação dessa política. Tem aqui uma pergunta, tenho mais duas, né? Mas considerando o tempo, estou tentando escolher qual delas realizar. Mas eu acho que eu vou ficar aqui com uma que fala sobre as medidas universais de aprendizagem, que para mim, confesso que é um conceito novo. Sendo esse um curso de alfabetização, eu gostaria de saber quais das medidas universais que você apresentou, elas são mais estratégicas, ou qual é a mais estratégica para essa fase de alfabetização. E se, de fato, há, né, uma medida mais estratégica, o que você poderia falar a respeito? Eu entendo, Silvia, que assim, as medidas universais, elas são. Eu não consigo elencar uma, né, que seja mais importante. Né? Eu acho que assim, quando a gente vai falar de alfabetização, a gente está falando de diferentes momentos, né, de diferentes níveis, de diferentes etapas no processo de alfabetização. Essas diferentes etapas, elas estão presentes dentro do grupo classe, do grupo de sala de aula, né? Elas não, a gente não tem um grupo homogêneo, todo mundo está no mesmo momento, na mesma hora. Então, nesse sentido, por exemplo, trabalhar com uma diferenciação pedagógica é extremamente importante, porque eu posso ter um aluno, né, que está um pouco mais avançado, né, na questão da alfabetização, ele já esteja, sei lá, silábico alfabético, e eu posso ter outro que ainda não esteja nesse momento. Né? Então, é importante que você tenha dentro da proposta, né, diferentes formas de abordar, né, a questão da alfabetização. É importante também que você faça pequenas acomodações curriculares, né, de acordo com o seu grupo, né, que ele possa ir de acordo com a necessidade que você está lendo. Né? Enriquecimento curricular é algo que é absolutamente importante, né, para todo mundo, e eu acho que aí dentro dessas medidas universais, a gente pode se utilizar também desses pequenos agrupamentos como forma de intervenção, né, no grupo, pelos professores, e acho que é tão importante também falar, né, desse comportamento, né,
pró-social, que seria esse comportamento que precisa ser desenvolvido também, de interação, né, entre os pares, interação com o conhecimento, interação com o professor, né, e essa gestão das emoções, né, porque a gente também pode ter aí questões que por si podem acabar atrapalhando esse processo, né, quando a gente fala de crianças talvez um pouco mais tímidas, que precisam arriscar um pouco mais, né, que precisam se colocar um pouco mais, a gente pode falar de crianças com uma confiança um pouco diminuída, né? E é o trabalho do professor, né, nas diferentes propostas, por exemplo, que vai dar lugar e voz, né, e oportunidade dessas crianças diferentes, nas suas diferentes competências participarem, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, respondeu, e enquanto você respondia, foi estimulando o povo aqui a querer participar e trazer questões. Uma última, tá? Por conta da gestão do tempo, a professora Aide pergunta, e também parece que estão olhando aqui as perguntas que eu fiz, né? Que eu ia trazer uma referente às barreiras a serem eliminadas, removidas, e ela traz algo semelhante. Quais regras essenciais no mobiliário e na estrutura física são obrigatórias em todas as escolas públicas brasileiras? Há essa definição? Então, a ideia, acho que você traz outra questão bastante importante, né? Eu não sei se você se recorda, mas lá no começo eu dizia que uma escola inclusiva é uma escola em constante transformação, né? Acho que a gente não tem ainda, né, em todas as escolas, todo um mobiliário e uma estrutura física que garanta o acesso de todo mundo e a permanência de todo mundo. O que eu acho mais importante nesse momento é que o nosso olhar esteja voltado para essas necessidades e que, a partir desse olhar, né, pensando na remoção das barreiras, que a gente possa muito atentamente, né, ir fazendo essa reformulação, porque a gente tem escolas que foram pensadas, sei lá, 50 anos atrás, né, prédios, unidades que foram pensados de uma forma, onde a acessibilidade ela não era pensada como uma questão social ainda, né, e num país como o Brasil, a gente não pode não se utilizar das unidades escolares que a gente tem, né? Mas aos pouquinhos, acho que o que é importante é que a gente traga essa possibilidade para dentro da sala, da escola.